Boa tarde a todos os presentes, sejam bem-vindos ao webinar do SINDAP, alterações nas relações trabalhistas e reflexos nas entidades fechadas de previdência complementar. Para compartilhar informações com as entidades, o SINDAP traz o diretor-presidente do SINDAP, Dr. José Mendonça, que já fez a abertura aqui para a gente, e o diretor-vice-presidente, Dr. José Luiz Hauen, com a participação do consultor jurídico, Cláudio Benet, os quais agradecemos a disponibilidade para a participação. Lembramos a todos os participantes que o conhecimento das medidas é ainda mais relevante para as entidades com sede nos estados onde segue negociação de convenção coletiva, São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, cujas assembleias serão promovidas virtualmente pelo SINDAP nas próximas semanas. No momento, a gente tem 300 participantes inscritos no webinar e a sua participação até o final é fundamental. Contamos com vocês. Esclarecemos que as perguntas para os palestrantes podem ser realizadas na barra inferior do sistema, no ícone QIA. Pedimos que todos se identifiquem com nome e instituição. E aí, agora, a gente convida o Cláudio Benet para fazer a sua apresentação, se o doutor Mendonça não quiser abrir novamente para a palavra. Não, a gente dá mancada uma vez só, duas não. Imagina! Okay. Bom, eu agradeço aí a introdução, a apresentação que foi feita, a presença de todos. Acho que esse é um evento que busca mais do que trazer posicionamentos, busca trazer experiências, né, recentes, todas elas muito recentes, e até um certo atrevimento nosso, no sentido de querer discutir questões como as que estão acontecendo nesse momento. Todos sabem, nós estamos agora aqui tentando acompanhar em conjunto o julgamento do Supremo, que tem um impacto direto na nossa realidade, na realidade de toda a cadeia de relações trabalhistas e sindicais do Brasil, mas nós não tínhamos alternativa para adiar o evento e aguardar o julgamento, até porque nós esperávamos que ele tivesse acontecido ontem por completo, mas não foi possível, não é? Então, a ideia é trazer essas questões aqui de uma maneira bastante, eu não diria abrangente, mas de uma forma, vamos dizer assim, inicial, completa do que a medida provisória colocou, para que a gente possa, no final, fazer algumas conjecturas e trazer algumas questões para debate. Então, nesse sentido, nos pareceu mais apropriado, de uma forma bastante direta, fazer uma apresentação que vocês vão ter oportunidade de acompanhar, que nada mais é do que um pensar de alguns pontos. Nós não temos aqui a pretensão de esclarecer todos esses pontos, justamente porque a medida provisória, como uma peça técnica, salvo considerações de outros com os quais eu não concordo, ela foi bem feita. Ela tem questões de direito trabalhista, tem questões de direito constitucional, tem questões até de direito criminal, ou seja, houve uma participação ativa de muitas áreas do direito, até de cunho econômico, para poder produzir esses dois regramentos que aí estão, que traduzem uma forma de apresentação que possa ser levada para os empregadores tentar evitar aquilo que todo mundo tem como princípio maior, que é manutenção de empregos, evitar as demissões. Então, nesse sentido, eu acho que a própria nomenclatura que foi colocada como programa emergencial de manutenção do emprego e renda. No final, a gente pode traduzir algumas experiências. Eu acho que muitos dos que estão aqui têm levado essas discussões de negociação com sindicatos através de acordos coletivos, de convenções coletivas ou de aditivos de acordos e convenções coletivas. O nosso enfoque aqui é trazer um pouco disso, vocacionado para a nossa categoria, para o nosso tipo de atividade. Pois bem, então, Natália, podemos seguir no sentido do primeiro slide que traz para vocês as duas medidas provisórias que a gente deve abordar de maneira rápida e bastante direta. A primeira delas, que foi a primeira resposta que o governo deu frente a essa situação extremamente complexa do mundo do trabalho, que foi a 927, onde a gente percebe que não houve uma participação do governo no sentido econômico, ou seja, de buscar o amparato social através de um pagamento, portanto, ela
ela traduz questões como banco de horas, férias, antecipação de feriados. Eu acho que no nosso setor aqui já está sendo muito usado, que é o teletrabalho, e, evidentemente, diferimento de fundos de garantia. São questões que a gente pode abordar um pouquinho mais no final, mas me parece que o tema mais importante, impactante, inclusive pelo que o próprio Supremo tem encaminhado neste momento, é justamente a medida provisória 936, porque trouxe, sim, um papel importante do governo como partícipe dessa relação, no sentido de traduzir uma ferramenta de amparo social através do seguro-desemprego, que foi o modelo utilizado e que a gente vai discutir um pouquinho agora. Então, nesse sentido, todos sabem, mas a gente vai enfatizar aqui, 2 mecanismos foram exaltados na medida provisória 936. O primeiro, a suspensão temporária do contrato de trabalho, e aqui nós tivemos, na 927, já um esboço disso naquele modelo padrão do artigo 476 da CLT, que tinha um período mínimo de 2 até um máximo de 5, justamente quando a gente traduzia a hipótese do layoff e aí uma série de mecanismos que lá, naquele modelo, eram, né, continuam sendo absolutamente necessários, como a edificação de um curso de treinamento e tudo mais, com uma discussão que, na edição da medida 927, foi muito intensa, justamente como colocar o trabalhador nesse modelo de treinamento numa situação de isolamento que nós estamos vivendo. Então, isso gerou uma série de dúvidas. Eu não tenho aqui registros de que esse modelo foi aplicado imediatamente, justamente porque nós tínhamos uma série de dúvidas para serem colocadas, não é? Como é que vamos conseguir esse tipo de aplicação e a própria resposta a tempo do governo no modelo tradicional do contrato da suspensão temporária. E no segundo elemento, a redução proporcional da jornada de trabalho e de salários. Pode avançar, Natália, por gentileza. Muito bem. Então, com relação à medida 936, a base é o subsídio do governo federal, que é a sua participação efetiva através do recurso do seguro-desemprego. Nós temos o quê? Basicamente, como conceito, não é? Contratos em regime CLT, portanto, são os trabalhadores registrados, os trabalhadores formais, aqueles que têm vínculo definido de emprego, né? E aí, inclusive, os aprendizes, e através desse mecanismo, o empregado que concorda com essa suspensão, e a gente vai falar um pouquinho dessa concordância no final, e concorda com essa redução de carga que é proporcional entre salário e jornada, tem, em contrapartida, uma estabilidade do período que durou a suspensão. É importante dizer que a medida provisória também não impede a demissão. Então, as críticas que são colocadas com relação a essa autorização individual, que nós vamos tratar um pouquinho lá na frente, já tem algumas respostas no sentido de que a redução de salário é proporcional à redução de jornada e ela impõe uma garantia, não é? Que na verdade aqui é uma estabilidade, para esse tipo de situação, além de estar limitada no tempo. Ela não está projetada, no caso da redução para 90 dias e no caso da suspensão para 60 dias. Né? Não se destina, evidentemente, a estagiários, a funcionários públicos, nem a empresas ou subsidiárias de empresas públicas. Então, esse é um primeiro esboço. E aí nós separamos 3 grupos de empregados agregados. Quais são esses? Né? Justamente por função do nível salarial. Salários de 1.045, que é o piso do salário mínimo, até 3.135, equivalente a 3 salários mínimos, as reduções podem ser aplicadas nesses percentuais que o governo definiu. Há questões que foram trazidas, mas não evoluíram, de poderia se colocar 30%, 50%, 70%. Em princípio pode, nós não sabemos se o sistema do governo que controla isso vai aceitar percentuais diferentes, considerando o volume de gente ou de pedidos que já estão sendo processados. É uma incógnita. Eu ainda não sei, talvez alguém já tenha tido essa experiência, mas isso é tão somente um procedimento. Ok? Com relação
Não quero, obrigado. Com relação à questão ainda da proporção do seguro-desemprego, equivalente ao percentual da redução, também foi uma medida que foi aplicada, não é? O seguro-desemprego vai obedecer o mesmo patamar de limite, até por uma questão de capacidade de caixa, ele vai de 1.045 ao máximo de 1.813, e, neste caso, evidentemente, nós estamos discutindo justamente o tema agora, portanto, ele ainda é controverso, a questão do acordo individual que a medida provisória propôs. Né? Reduções inferiores a 25%, o governo não participa, o que talvez responda à pergunta anterior. Né? Pode haver percentuais diferentes? Me parece que essa questão ainda não está evoluindo porque não está gerando tanto interesse. Podemos evoluir um pouquinho, então, próximo slide. Natália? Ok. Bom, então esse é o terceiro grupo, que representa o quê? Salários maiores que R$12.000, né? E então estabelecemos uma faixa até 3.135, uma faixa intermediária que vai até R$12.012, que é justamente aquele limite aplicado de 2 vezes o teto do salário da Previdência, né, do benefício. Da mesma forma, as reduções de 25%, 50% e 70%, o governo entra com uma proporção do valor do seguro-desemprego equivalente, né, mantido os mesmos limites de 1.045 a 1.813, a redução através de um acordo individual. No caso, nós estamos reproduzindo aqui a hipótese do hipersuficiente, né, justamente pelo diploma de nível superior, e reduções inferiores também continua a mesma regra de 25%, que não faz diferença para o seguro-desemprego. Tá bem? Essas são as três equações que foram levantadas, as 3 linhas de corte, não é, que foram apresentadas pela medida provisória para processamento desse benefício que o governo ofereceu. Então, no próximo slide, nós vamos ter aqui basicamente um resumo disso. Eu não vou me prender muito a isso, porque é uma matéria oficial, está aqui o valor do salário mínimo, o teto da Previdência, o que é o hipersuficiente, as 2 vezes a Previdência, e o teto e o mecanismo de cálculo. Perfeito? Isso não muda absolutamente nada da nossa interpretação, apenas um dado de aproveitamento para o processamento dessas medidas. Ok? Tá? Bom, nós propusemos aqui, apenas então somente para ilustrar, apresentar alguma base de cálculo para que se pudesse ter uma ideia do que o governo estava oferecendo e qual foi a linha de entendimento que ele usou. Um salário médio no nosso setor talvez fosse um pouco maior ou um pouco menor, mas na base, o 1.169 é um valor que pode representar, dentro do que se considera, aquilo que o governo pretendeu. Então, para um salário de 1.169, que é um pouquinho acima do salário mínimo, uma redução de 70% representaria, no final, que o trabalhador continua recebendo os mesmos 1.169, numa proporção de 70% do salário e 70% com redução proporcional da carga. No outro slide, nós vamos ver a mesma base salarial, mas com uma redução de 50%. Pode transferir, Natália? Isso. Então, nós vamos perceber aí também, para esse tipo de padrão salarial, a redução de 70% ou de 50% vai representar para o trabalhador apenas a diferença no volume da carga horária, porque, ao final, o ganho vai ser mantido. A empresa paga metade do salário, o governo entra com metade dentro do limite e o trabalhador continua tendo o mesmo ganho ou mesmo rendimento. Tá? Alguns até sustentam que poderia ser maior, tendo em vista os impactos de IR e INSS. E no terceiro slide, nessa proposição, com 25% do salário, nós vamos ter exatamente a mesma proporção. Ou seja, o que o governo pretendeu fazer foi utilizar de princípios, inclusive um deles de princípio previdenciário, de abarcar as classes menos favorecidas para fazer uma distribuição equitativa dos iguais para os iguais e diferentes na medida das suas diferenças. Se a gente abortasse agora esse padrão salarial mínimo de 1.169, mas ingressasse numa faixa intermediária, que é justamente aquela que demanda a negociação coletiva,
nós teríamos o quê? Nós temos para um salário que eu coloquei aí de R$6.000, e aí a gente vai poder perceber as diferenças. Natália, você pode passar a próxima, por favor? Então, com R$6.000, com 70% de redução, nós teríamos uma empresa que pagaria 30%, o governo entraria com 70% do valor do seguro-desemprego e o trabalhador estaria recebendo R$3.069, ou seja, ele teria uma diminuição bastante expressiva do valor final. Não é? Para uma redução agora de 50% com o mesmo salário, esse trabalhador também vai experimentar um prejuízo. A empresa vai pagar 50% e ele acaba recebendo R$3.900, um pouquinho a mais que a outra hipótese. E para uma redução de 25%, que é o próximo slide, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter um pouco menos traumático para o trabalhador, mas mesmo assim ele continua recebendo menos. Ou seja, está aí justamente a proporção da diferença dos iguais e de tratamento no limite das diferenças daqueles que estão sendo, vamos dizer assim, segregados pelo governo numa faixa intermediária. Né? Nos parece que isso é uma medida equitativa, é uma medida apropriada, porque não há recursos suficientes para que isso seja aplicado de uma forma, vamos dizer assim, idêntica. Então, no próximo slide, nós vamos ver também aqui o que? Um quadro resumo disso, que considera os percentuais de redução, o percentual equitativo de benefício emergencial, né, a necessidade ou não de um acordo direto com os empregados ou com o sindicato, e na última coluna o prazo máximo de aplicação desse mecanismo, quando eu trato de redução de jornada, de salário, com redução de critérios proporcionais, ou seja, redução proporcional de salário com redução proporcional de jornada, tá bem? Isso aqui é um quadro do que nós literalmente comentamos, só para melhorar a forma de entendimento daquilo que todo mundo já está bastante, vamos dizer assim, confortável em analisar. Próximo slide, por gentileza, nós vamos ver também aqui um reforço dessa posição com um ingrediente a mais. Quer dizer, para a hipótese de redução do salário e da jornada, que o trabalhador tenha direito ao percentual máximo do seguro-desemprego, nessa equivalência, o que ele estaria recebendo? Né, dentro do limite de 1.830. O percentual de 25, a parcela que o governo vai cumprir, o de 50 e o de 70. É exatamente o modelo dos 6.000 que a gente verificou lá atrás. Agora, quando eu trato de suspensão do contrato temporária, um ingrediente que foi trazido também é justamente o do limite da receita bruta anual. Para aqueles que têm uma receita nesse patamar menor, a União arca com 100% do seguro, ou seja, um máximo de 1.813, e o empregador não participa com nenhum valor. Para empresas com valor acima de 4.800 de receita bruta, não é, a empresa deve necessariamente arcar com 30% do valor equivalente ao salário como uma ajuda de custo sem encargos, e o governo vai pagar um valor de 70%. Nós vamos perceber que em algumas hipóteses, esse número final aqui será maior, ou seja, há um rendimento maior para o trabalhador que se encontra nessa circunstância de receita bruta da empresa maior anual do que 4.800, do que aquele que tem o benefício integral do valor do salário do 100% do governo. Se a gente puder avançar na próxima apresentação, nós vamos talvez conseguir enxergar isso, não nessa, mas na outra. Mas essa daqui trata o quê? Ela trata de alguns elementos dessa suspensão, como foi dito, não é? O limite da receita anual, o valor que o governo paga através dessa ajuda emergencial, não é? E, neste caso, enfaticamente, o trabalhador não pode prestar nenhum tipo de serviço durante esses 60 dias, ok? Outro detalhe é que o governo precisa ser comunicado disso através do web empregador, através desses prazos, inclusive isso também está sendo matéria de discussão aqui no Supremo, não é? O que é que deve acontecer depois que essas informações foram emprestadas, se se trata apenas de um referendo do sindicato ou se isso deve ser uma medida antecipativa que influencia a própria validade do ato, não é?
Bom, prazos que estão colocados aqui, que esses mecanismos de acordos individuais ou de negociações coletivas que os validem têm que ser comunicados ao trabalhador com um pré-aviso de 2 dias corridos, o que também é uma inovação da medida, porque antecipa a forma usual dos 30 dias, que seria impraticável numa situação como essa que nós estamos vivendo. Não é? Então, subtraindo tudo isso, a gente poderia tentar voltar um pouquinho, né? Mas, dentro desses conceitos. Mas é importante deixá-los agora, porque nós vamos tratar disso ao final, quando a gente fizer a conclusão desse material. Tá bem? Então, Natália, se puder seguindo, então a gente faria justamente aquilo que eu considerei no comentário anterior, que é a hipótese da suspensão do contrato, quando o empregado não pode trabalhar, okay? Para um salário, agora, de novo, com a mesma expressão de 1.169. Neste caso aqui, que é a redução, que é a suspensão temporária do contrato, a empresa, ela cumprindo 30% do salário para aquelas empresas, vejam, que estão acima de 4.800 de receita bruta. O que aconteceria? Para este salário, a empresa vai dar, através de uma ajuda de custo, o valor de R$ 350,70, que provavelmente é um abono ou uma parcela de natureza indenizatória que vai ser paga ao trabalhador. E o governo vai complementar com 70% do seguro-desemprego. O que representa isso? Os mesmos 1.169. Perfeito? Agora, se nós tivéssemos aqui a outra hipótese dos R$ 6.000, o que estaria acontecendo, então, com o trabalhador? Você pode avançar, Natália? Vamos lá. Então, a empresa, ela concede 30% do salário, né, R$ 1.800, o governo entra com os mesmos 70%, agora 1.269, e isso representa o quê? 3.069. Ou seja, de novo, essa faixa salarial vai sempre apresentar uma perda. É inevitável que aconteça isso. Essa foi a estrutura ou a engenharia que a medida provisória aplicou. Tá bem? Na próxima sequência, nós vamos ter o quê? De novo, um quadro resumo, mas dessa vez da questão da suspensão, ou seja, benefício emergencial, no caso de até 4.800, 100%, no caso de acima de 4.800, 70%. As mesmas perspectivas de acordo direto com empregados nas faixas definidas de salário e com o sindicato opcional para o salário das faixas mencionadas. Perfeito? Não muda, a estrutura do raciocínio é a mesma. Bem, se a gente observar essa passagem muito rápida do que foi feito em cima da medida provisória, e a nossa perspectiva aqui não foi de traduzir elementos do conteúdo da medida provisória, das suas nuances e tudo mais, o que é que se pode ofertar como medidas gerais de prioridade quando não se consegue aplicar teletrabalho? Porque, na hipótese do teletrabalho, nós continuamos com o contrato ativo nas mesmas modalidades de jornada em tese, mas de salário principalmente. Então, não haveria necessidade desse mecanismo todo. Mas, considerando que nós estamos vendo na prática, as empresas, e principalmente grandes empresas, que têm um volume, um CAGED muito impactante, têm feito justamente esse tipo de manobra. Concede férias, não é? Sempre de 30 dias, não comprando os 10 dias, evidentemente. Por quê? Porque você não tem recursos financeiros, tem um problema impactante no caixa e não faz sentido comprar férias no momento desse. Não é? Férias parciais todos os dias possíveis, pagando 1/3, o que está acontecendo é projetando esse 1/3, até a medida provisória tem perspectiva para isso. No caso específico, o que eu tenho visto aí é essa projeção para dezembro, justamente ao final do período de pandemia, que é o que se espera, né, com base na normatização que foi edificada recentemente. Outra questão também trazida são folgas, né, emendando o retorno de férias para compensar as extras, se existente no caso de banco de horas. Tá? Quem tem isso também. Outra questão que está sendo traduzida bastante aí de maneira enfática é a antecipação de feriados possíveis, detectar os feriados ainda existentes e antecipá-los. Licenças não remuneradas, aqui tem questões mais complexas, não é? Vocês vão perceber que é uma ordem de gradação, quando isso é possível fazer
e redução, aí sim, do salário e da jornada nos termos da medida provisória em até 70%, e, ao final, o último mecanismo que eu tenho ouvido das empresas é a suspensão do contrato de trabalho, mas aí priorizando grupos de risco, como, por exemplo, pessoas de idade e tudo mais, dentro de uma avaliação que se possa fazer através de um critério médico, desde que anteriormente tenha-se tentado as medidas 1, 2, 3 e 4. Ou em caso de fechamento total do setor ou atividade do trabalhador. Não é a nossa realidade dentro das entidades, mas eu posso garantir para vocês, porque estou atuando em outros setores, e nós temos atividades onde literalmente não há nenhum tipo de atividade, as portas estão fechadas. Estou dizendo academias de ginástica, bares, restaurantes, aeroportos, tá? Os sistemas de mobilidade também estão sofrendo muito impacto com isso. Bom, essa correria que nós fizemos aqui foi justamente tendo em vista o evento, as limitações que nós temos, e eu achei que seria interessante trazer dois aspectos, não só de matéria jurídica, mas de matéria de cunho social. Quer dizer, o impacto direto da pandemia. O primeiro é democrático, a participação social e oportunidades de participação. Saudáveis, funcionais contra doentes. Nós já estamos vislumbrando uma segregação de pessoas. Isso é inevitável acontecer e vai se tornar mais enfático ainda. A questão econômica, que nós abordamos desde o início aqui, a natureza, por si só, da engenharia praticada nas duas medidas provisórias e toda a normatização que deve se seguir aí, são a questão do desemprego, a redução de salários e de carga horária. Eu cito aqui um exemplo, destacadamente, os profissionais de saúde, porque também tenho clientes na área de saúde, de hospitais, um aumento vertiginoso das jornadas de trabalho. Cito aqui o caso da burnout, que é esse tipo de doença causada por estresse, né? Os médicos estão sofrendo disso e os enfermeiros também. Já é um afastamento muito impactante, nós vamos começar, já estamos sofrendo com demanda de mão de obra especializada nesses casos e um volume de cobrança muito grande, né? Manifestações do Ministério Público não são poucas, mas não há o que fazer nesse momento, por essa realidade cruel que estamos vivendo. A questão de saúde é uma sobrecarga do sistema do SUS, as UTIs de internação e da infraestrutura, e justamente da questão dos EPIs, né? Acho que nunca se falou tanto de EPIs. Expõe as fragilidades estruturais do sistema, não há dúvida alguma, né? E uma questão que é interessante citar aqui, está até em negrito, é a demanda em saúde mental. Está acontecendo enfaticamente, nós vamos ter muito problema com isso, foco nesse ponto, a questão do teletrabalho, não é? Você imagina o isolamento, o teletrabalho por si só, o trabalho em casa, ele sempre trouxe uma série de discussões interessantíssimas, ele é uma realidade mais do que nunca hoje, e vai gerar uma série de discussões e vamos dizer assim, de revisar conceitos que nós temos, para que a gente possa ter respostas minimamente satisfatórias ou razoáveis dentro dessa demanda gigantesca que está acontecendo. A demanda de saúde mental é uma das grandes questões de debate hoje em todos os fóruns, tanto no direito, quanto na medicina, na psiquiatria, na psicanálise. A questão está sendo colocada de uma forma muito intensa e muito preocupante. A questão social, um resultado disso tudo, ampliação e exposição das desigualdades sociais, isso vai ficar marcante, já está se tornando marcante. A intervenção do Estado, sim, o papel que o Estado, nós vivenciamos uma sociedade onde a gente pediu o afastamento do Estado, e agora nós estamos vendo o papel do Estado no âmbito social, né? Através, inclusive, de uma situação bastante característica aqui, que são os APPs, políticas públicas normativas, não é? Acompanhamentos, a vigilância efetiva, né? Hierarquias sociais também, determinantes sociais de saúde, que são enfáticas, e no campo da ciência, a questão dos subfinanciamentos de pesquisa dos institutos de ciência, né, científicos, e uma dependência gritante científica estrangeira. A gente está falando aqui que nós podemos produzir máscara e tudo mais, mas a grande questão não é essa, a questão é justamente a questão biológica, né, a pesquisa do vírus e tudo mais. Quão importante é isso. Depois, os impactos indiretos, também achei interessante colocar, democráticos, cancelamento ou revisão das eleições, é algo
muito impactante que já está em discussão, centralização de políticas de saúde no debate político. Né? A gente acabou de ver aí a questão do ministro, sai o ministro, não entra o ministro. Né? Política da universalização da saúde, está citada aqui a Medicare americana, né? Quer dizer, hoje você vai ter uma questão de vislumbrar como se pode gastar menos com saúde para gastar mais com todo mundo, é uma questão que está sendo unificada aqui, a gente vai reavaliar o nosso SUS, não há dúvida alguma. A questão econômica, com a redução de trânsitos econômicos mundiais, desaceleração, perdas e insegurança financeira. Né? Saúde, de novo, a redução das cirurgias eletivas, redução dos leitos de UTIs e outras demandas, né? Saúde mental, de novo, equipe online, isso é algo que está sendo discutido amplamente nos fóruns específicos. Questão social, pressão social frente à violência doméstica, é um tema que também é recorrente e muito preocupante, tem a ver, de novo, com a saúde, com a questão de suporte de saúde mental. Pressão do setor de aviação e turismo, nós estamos aqui, eu de manhã eu estava tratando justamente do aeroporto de Confins e da questão do metrô da Bahia. Não há o que fazer, tem que ser tomada uma atitude bastante intensa nesse sentido, porque não há como reagir. Né? E quando a economia voltar, também isso deve levar um tempo bastante intenso para ser remodulado. E, no fim, a ciência, também a alteração do calendários escolares e universitários e, evidentemente, suporte de internet 5G. Nós, mais do que nunca, estamos dependentes da internet. São questões de avaliação no estado geral. Bom, feito isso, né, a gente tem que discutir também agora, dentro da medida provisória e naquilo que considera a realidade dos empregadores, o estado de calamidade produzido por esse vírus que está aí. Né? A primeira questão que a gente coloca, até porque nós temos 4 negociações em suspenso aqui com o SINDAP, que são as do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas, independente das outras, né, que estão acontecendo aí até individualmente com as entidades, a questão da vigência no tempo contra as CCTs. Então, isso significa dizer o seguinte, neste momento, nós não temos uma expectativa, nós não temos nenhum controle ou visão de tempo, quanto isso vai persistir, quanto isso vai perdurar. Não é? Isso é uma intranquilidade que é um ingrediente a mais, muito preocupante, do qual nós não temos controle, que está já colocado como um dos papéis-chave das negociações. Os últimos acordos que nós participamos aí, a questão da vigência nunca foi tão discutida. Ela quase que tomou corpo como um dos temas centrais das discussões de negociação trabalhista que a gente vem vivenciando de natureza coletiva. Outra questão que está sendo colocada aqui é o papel dos sindicatos. A Constituição é clara no sentido de referendar esse papel, tanto para a redução de salário, quanto para o reconhecimento das convenções e dos acordos coletivos, mas o grande problema é que a gente vem de uma situação onde os sindicatos tiveram uma mudança drástica na sua estrutura, eles sofreram uma perda vertiginosa de recursos e agora, aparentemente, deveriam ser protagonistas neste evento, coisa que nós reconhecemos que não podem ser. A gente tem tentado contato com alguns sindicatos, alguns têm reagido de maneira bastante satisfatória, mas a maioria ou simplesmente não existe, ou não está disponível, ou não se interessa pelo tema, não é? Porque também não pode dispor da mesma forma com relação a recursos. Eu tenho participado de algumas reuniões em que os sindicatos não têm nem condição de fazer reunião virtual, porque não tem estrutura. Então, esse é um papel que a gente vai ter que avaliar. Eu acho que os sindicatos, mais do que nunca, não estavam preparados, nem imaginavam uma demanda dessa, mas aconteceu. A outra questão que a gente também quer colocar de maneira muito rápida, sem entrar em detalhes, é essa questão do fato do príncipe, caso fortuito ou força maior. Algumas manifestações no sentido de reportar ao Estado a culpa da ruína do negócio, em princípio, parece fazer sentido, sim, não é? Quando você tem, por exemplo, a impossibilidade de continuar o seu negócio, porque há uma determinação de que não possa haver funcionamento, mas, por outro lado, eu faço uma lembrança aqui que eu acho que é oportuna para os colegas que estão
participando e para todos os demais, nossa própria lei de introdução, né, as normas de direito, tem no artigo 22, no caso específico da interpretação de normas, né, da gestão pública, que tem que ser considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas. Me parece que essa é uma exigência que não se poderia reportar como culpabilidade do Estado, talvez pela discussão das condutas ou das formas de atuação, mas o que está acontecendo aí, me parece que o Estado tem capacidade de responder essas demandas, não me parece uma demanda muito simples reportar ao Estado a culpa e jogar para ele tudo que a gente possa ter de prejuízo. Isso vai gerar, evidentemente, um acúmulo gigantesco no judiciário, eu acho que já há uma sensação nesse sentido, não é? E espera-se que isso não venha também causar maior impacto do que aquilo que a gente gostaria de encaminhar, talvez num segundo momento. Mas essa é uma reflexão que a gente deve fazer também. Não sei, eu particularmente penso assim, se o Estado vai ter que responder por tudo isso. Não é? No final, a questão das formalidades, é o acordo individual, não é o coletivo, quais são as cláusulas que eu devo edificar nesse acordo coletivo, ou nessa convenção, quais são as previsões ou as projeções que eu tenho que colocar quando o meu negócio retornar, né, ou for possível voltar a ter uma vida aparentemente normal, não é? E eu vou ter demanda, não vou ter demanda, isso vai impactar no custo, quer dizer, tudo isso nós estamos tentando construir, não é? Depende muito da atividade e daquilo que você tem como visão de futuro. Está muito difícil hoje colocar esse tipo de perspectiva. Feito isso, a gente conclui aqui no próximo slide a questão do que nós estamos vivenciando agora no julgamento. Eu acho que isso é importante, por quê? Porque eu apontei no final alguns riscos. Nós temos uma ação direta aí, que está sendo julgada neste momento, quem está falando agora é o ministro Fux, né, que é a ADI 6363, e segundo a posição última, que é a liminar concedida pelo ministro Lewandowski, com os embargos respondidos, segundo o que a gente pode identificar, com a concordância do sindicato, né, o efeito prático disso seria um acordo individual convalidado e os efeitos retroagindo à data da assinatura. Né? Então, tem um acordo individual feito, o sindicato é instado a se manifestar e concorda, então não há problema algum. O silêncio tem o mesmo efeito. Né? Alguns manifestaram, inclusive, tem pontos de vista que o sindicato teria um prazo de 4 dias para responder e não de 10 dias, considerando que o prazo seria do artigo 617 da CLT, que tem 8 dias para a resposta do sindicato, e, no caso da medida provisória, dividir esses prazos pela metade, seria de 4 dias. Eu, particularmente, não acho isso. Eu acho que o prazo é de 10 dias, sim. Não acredito que uma empresa que queira correr esse risco vá se importar com 4 dias ou 6 dias a mais, porque seria muito melhor aguardar o silêncio de 10 dias de uma posição muito mais acauteladora do que administrar, que são 4 dias. Então, essa é uma outra questão, mas isso é uma questão apenas de interpretação. Me parece que a medida no tribunal, no Supremo, já foi resolvida e o entendimento é que são de 10 dias. Transcorrido 10 dias, silente o sindicato, o acordo individual é convalidado e os efeitos retroagem à data da assinatura. O problema passa a ser se essa decisão realmente confirmar essa posição que vem sendo manifestada e o sindicato, primeiro, recebendo os informes da empresa, ele manifesta expressa oposição. Não é? E, segundo o entendimento lá, deflagra uma negociação coletiva, insta a empresa a uma negociação coletiva. Se houver acordo, consenso, ratificam-se os termos dos ajustes individuais, ou se renegocia algumas condições e aí vem um acordo coletivo ou uma norma que venha a amparar essa situação toda, traduzindo paz para as partes. Mas e se isso não for possível? Então, em tese, teríamos o Poder Judiciário recebendo essa demanda e até, eu coloquei aqui mais Ministério Público, mas o Ministério Público pode atuar em todas essas fases, né, anteriormente mesmo. Então, no próximo slide, a gente verifica justamente isso. Se houver concordância ou se ele permanece silente,
acordo individual é convalidado, né? Seus efeitos retroagem à data da assinatura do documento. Mas e se isso não acontece? Pode avançar um pouco mais? Bom, aí, o que a gente vai ter? Nós vamos ter, literalmente, o seguinte, risco de ação. O sindicato discorda da medida. Especificamente, ele comunica à empresa que ele não concorda com aquilo que foi traduzido através de um acordo individual. Então, nós temos um risco de uma ação, que pode ser coletiva ou pode ser individual, né? Buscando restabelecer até liminarmente o contrato, se for um caso de redução ou de um suposto de uma suspensão de temporária, né? E o pagamento integral dos salários. Também o risco de uma ação, já nem liminar ou no mesmo processo, com invalidação, pode ser até coletiva, dos acordos individuais que não venham a ser ratificados coletivamente, com o pagamento de salários integrais e eventuais danos decorrentes da supressão daquelas parcelas. E o risco da inscrição na dívida ativa, né? Se isso tudo não se resolver e tiver uma demanda, e isso for acabar sendo julgado nesse sentido, ou seja, era necessária a chancela sindical e ela não foi outorgada, não foi obtida, esses valores indevidamente pagos pelo Ministério da Economia a título de benefício emergencial podem ser objetos de uma cobrança posterior, né? Então, acho que, nesse sentido, nós concluímos essa breve exposição, sem nenhuma intenção de esgotar o tema, para poder abrir aí as questões, no que eu agradeço a atenção e passo a palavra ao doutor Raul, que pode fazer aí as considerações que entender necessárias, e nós aguardamos, então, atentos aí às questões que puderem ser trazidas e que a gente tenha condição de responder. Obrigado. Obrigada pela apresentação, doutor Cláudio. Neste momento, vamos abrir espaço para as perguntas. Chamamos o doutor Howen, diretor vice-presidente do SINDAP, para realizar a mediação. Muito bem. Em primeiro lugar, meus cumprimentos ao Cláudio, apresentação muito boa, bastante breve aí, em 40 minutos, deu um rasante, um sobrevoo sobre o tema que interessava, né? Quero dizer que a participação minha e do presidente Mendonça aqui, embora sejamos advogados, não somos, né, Mendonça, especialistas em direito do trabalho, não é como palestrantes, é mais como moderadores, e estamos atentos aqui a ver as perguntas. Ora, por aí eu tenha começado a minha vida profissional. Todos nós, eu também. A situação foi na Justiça do Trabalho, mas logo me arrependi. Começo de carreira fazendo de tudo. Quero dizer também, para dar uma segurança aos senhores, claro que a própria apresentação do Dr. Cláudio já faz isso, mas quero dizer que já é o 7º ano que eu estou como diretor responsável pela área sindical do SINDAP, e esses 7 anos, nesses 6 anos e agora o começo do 7º, o Dr. Cláudio tem sido nosso consultor e eu o tenho acompanhado nas negociações coletivas e na discussão das questões que se apresentam, e é um advogado de muita experiência, de muita competência, de muito conhecimento. Não atende só o nosso setor, atende diversos setores aí, viaja o Brasil inteiro, então nós estamos em ótimas mãos. Muito bem, eu vou começar aqui com algumas das perguntas que são colocadas pelos participantes. Em primeiro lugar, Dr. Eduardo Lammers, do Mais Futuro de Previdência Multipatrocinada aqui do Estado do Paraná, meu amigo Eduardo, baita de um advogado, diretor lá do fundo. Relata que, não é uma pergunta, mas eu acho que é um relato importante, ele relata que algumas entidades aqui do Estado do Paraná procuraram o sindicato, e o Sindicato Securitários aqui, e o sindicato recomendou que os acordos fossem conduzidos de forma individual. Ou seja, lavou as mãos, não quero me meter nisso. Quer fazer algum comentário, doutor Cláudio? Eu acho que a questão, em que pese não seja uma pergunta, mas ela tem um conceito muito apropriado, Raul. Veja, os sindicatos têm tido comportamentos bastante interessantes, até dignos de um estudo posterior, quando tudo isso passar, né?
Mas esse caso do Paraná é emblemático. Por quê? Porque o sindicato questionado ele já se manifesta no sentido de que não tem interesse na condução da discussão. Então, aí já teria meio caminho andado. Me parece que é muito apropriado obter do sindicato, através de um e-mail que fosse, a posição de que ele não tem interesse de discutir as questões, porque ele já previamente concede a autorização da empresa para edificar os acordos individuais. Não é? Então, no caso específico do Paraná, como foi posto aí, me parece que é muito interessante que se obtenha isso por escrito para evitar qualquer questão futura que nem seja própria do sindicato, talvez pelo Ministério Público, ou individualmente, quando amanhã acontecer, e vai acontecer, é inevitável, que muitas demandas individuais venham ser questionadas, venham ser propostas, argumentando da impossibilidade da redução salarial ou de outras medidas sem a chancela sindical por ofensa à Constituição. Então, nesse sentido, a entidade poderia simplesmente enfrentar essa discussão também com um ingrediente de defesa a mais, justificando que o sindicato foi previamente procurado e não se interessou pela questão. Eu enfatizo só um ponto. Alguns têm sustentado que, vejam, os mais formalistas, e eu acredito que neste momento isso é descabido, que teria que ser necessário, então, comunicar à federação, obedecendo aquela regra do artigo 617. Com todo o respeito a essas pessoas que têm colocado isso, e eu manifesto que numa outra circunstância seria plenamente cabível, neste momento é inevitável ou é impraticável buscar uma federação quando o próprio sindicato não se negou a negociar. Ele simplesmente ofereceu a chancela antecipada. Então, nesse caso aí, acho que o Paraná está de parabéns no sentido de ter buscado antes, né? E mais ainda se tem isso de maneira documentada, porque já estaria aí eliminando qualquer argumento que possa vir aí do julgamento, que nós não sabemos ainda o resultado. Ou seja, a não participação do sindicato numa questão colocada como um direito material elementar do trabalhador, que neste momento está sendo flexibilizado. Acho que é isso que eu queria comentar, Raul. Muito bem. A seguinte pergunta que temos aqui, tem muita gente que não se identifica ao fazer a pergunta. Aqueles que estão se identificando, eu vou declinar a identificação, mas essa é uma das anônimas aqui. É até interessante, porque o cidadão diz assim, a questão do home office versus o home Netflix. Como o empregador pode fazer para controlar, quando estabelece um regime de home office, que medidas ele pode adotar? Tá bem. Parece interessante no primeiro momento, mas no segundo momento a reflexão que a gente tem que fazer é a seguinte. Nós temos discutido muito com afinco isso no modelo tradicional de teletrabalho, para que se possa controlar a jornada. Mas o grande problema é que a medida provisória, nesse ponto ela foi interessante, ela trouxe de novo o mecanismo do teletrabalho agora sobre a engenharia da medida provisória, mas fez uma alusão que se aplica o conteúdo da CLT do artigo, salvo engano, 62, item 3, que é uma inovação. Então, a pergunta que deve fazer é assim, a entidade ou empregador quer controlar a jornada de trabalho do seu empregado, vocacionada na sua residência, um teletrabalho? Sim, ele pode fazer isso através de uma série de ferramentas, ele pode fazer isso através dos logins da máquina e tudo. Vale a pena fazer isso? Depende. Ao controlar, ele está caminhando por um outro caminho, ele está caminhando na questão da hora extra. Se ele não tiver um mecanismo efetivo de controle, esse trabalhador está isento do registro de ponto ou do controle, e, portanto, não tem direito à hora extra. Não é? Se ele aceitar, ou se ele quiser fazer esse controle, ele deve também assumir que ele vai passar a ser, possivelmente, responsabilizado pela cobrança da jornada, ou seja, ele pode gerar um volume de hora extra que depois vai ser cobrado. Então, a questão é essa. Eu quero controlar a jornada e aí, potencialmente,
ser um passivo de horas extras, ou eu não quero fazer isso de outra forma. Registrar que ele deve cumprir as atribuições, cumprir os trabalhos, mas que ele não tem como controlar essa jornada. Se ele não tem controle, ele não tem hora extra. Agora, se ele puser um controle, ele vai acabar sendo questionado amanhã por horas extras. E eu tenho comigo que isso pode ser um tremendo de um problema. Essa é uma questão que tem que ser resolvida. Quer ou não quer o risco de horas extras. Muito bem. Tem uma outra pergunta aqui, que eu acredito até que seja da mesma pessoa, sobre um empregado que manda e-mails fora do horário de trabalho, manda WhatsApp com questões de trabalho fora do horário. Se ele teria direito a horas extras, acho que você já respondeu, né? Dizendo que se estabelecer controle, né? Agora, como mitigar isso, né? Acho que, Cláudio, se me permite, e aí você comenta e me corrige se eu estiver errado, mas caberia ao empregador estabelecer, quando estabelece o regime de home office, estabelecer algumas regras e dizer que os empregados devem respeitar os horários de descanso e que ele não reconhece, até porque não vai fazer controle, não reconhece. Me ajude aí, vamos lá. Veja, nós estamos falando de uma inovação, né? Aí é uma questão que passa pelo comportamento das pessoas, passa pela estrutura que ela tem na residência dela e passa por essas inovações todas, né? Nós trabalhamos muito com a questão inicial dessa perspectiva do home office, né? Como até colocaram aí o Netflix, mas vejam, o legislador, quando ele trouxe a inovação com a CLT, ele foi sensível para entender que, neste caso, não havia como controlar a jornada e, portanto, não seria possível considerar esse trabalhador dentro da estrutura de uma jornada de trabalho ordinária, para que ela pudesse gerar o extraordinário. Então, parte do pressuposto que não tem como controlar, não tem como gerar hora extra. Agora, se o empregador ele formalizar isso, um controle formal de jornada, ou ele expedir uma ordem, uma norma específica interna para esse trabalhador está sujeito ao controle de uma jornada, não é? Então, ele vai passar a responder, nesse caso, por e-mails remetidos tarde da noite, é sempre um indício, um indicativo forte de que está tendo sobrejornada. Não é? Agora, vejam vocês, viu, Raul, eu acho que é interessante considerar o seguinte, quando a gente fala de sobrejornada, nós falamos até das intrajornadas e das entrejornadas. Quanto tempo de almoço essa pessoa vai ter? Qual é o intervalo entre uma jornada e outra? Tudo isso vai ser impraticável considerar no ambiente de trabalho a domicílio, não é? Então, isso tudo tem que ser partir do pressuposto, do conceito básico de como eu vou controlar essa jornada. Essa jornada pode ser controlada através de produção. Me parece que seria a forma mais efetiva, não é? Então, normas que impõem o seguinte, olha, a jornada não pode ser, os trabalhos não podem ser cumpridos as pessoas não devem executar reuniões em horário de almoço, tudo. Isso são parâmetros que você pode traduzir, porque nós também temos que identificar o que é razoável. A legislação, quando identificou esses módulos de trabalho, ela em momento algum imaginou primeiro o trabalho em casa, que foi uma evolução, e agora essa circunstância completamente adversa, que é o isolamento social. Não é? Então, veja, nós estamos tratando hoje aqui de situações que no passado nos pareciam sequer razoáveis. Então, eu acho que neste ponto, as questões devem ser direcionadas conforme as atribuições de cada trabalhador, para que se evitem exageros, ou seja, abusos, mas também que não se limite isso a ponto de ficar de novo gerando o que nós vamos o que nós todos temos como uma grande preocupação futura, que aquilo que a gente conseguiu dar os primeiros passos para sair, desafogar o judiciário trabalhista. Nós vamos ter um volume de ação completamente surreal. Né? Então, neste caso, a orientação primeira é observar com muito cuidado e não gerar um plano de controle de jornada tradicional. Ele não existe para a hipótese do trabalho a domicílio. Se ele existir da forma tradicional, ele vai ser um componente em proveito do futuro reclamante. Isso é inevitável. Tá? Mas ele manda e-mails à noite. Sim, isso deve ser respondido da seguinte forma. Olha, e-mails encaminhados em horários não sem caráter emergencial devem ser evitados. Né? Por quê? Porque faz sentido, nesses primeiros meses,
que as empresas se demandadas usem argumentos de razoabilidade perante o judiciário, justamente para dizer, olha, nós tivemos que tomar atitude sem planejamento. Ninguém conseguiu planejar, não é verdade? Acho que isso é um fato. Os bancos fizeram isso antecipadamente, colocando os funcionários em casa, mas o fizeram através de planejamento, consultando empresas especializadas. Muitas delas visitaram a casa desses empregados para dizer, este aqui não tem como trabalhar em casa, porque ele mora com a sogra, mora com 2 cachorros, tem 5 filhos. Dizer, quem é que vai trabalhar? Aliás, nós vamos ter muito problema com isso, não é? É impossível trabalhar. Hoje nós estamos aqui num ambiente tranquilo, cada um, porque temos condições. Se eu tivesse 4 filhos e morasse num apartamento com 2 quartos, eu não teria condição de fazer isso, teria que me deslocar para outro local. Então, independente da situação de cada um, nós vamos ter que realizar novas formas de pensar. Nós não podemos mais pensar do mesmo jeito. É uma realidade inevitável, não há. E o judiciário vai ter que entender isso. Muito bem, vamos para a próxima aqui. São 2 perguntas que estão bem correlacionadas aqui, então vou fazê-las ao mesmo tempo. A empresa adota, então, um desses formatos de redução salarial. Os encargos que a empresa deve recolher, também os recolherá com redução? E a outra pergunta, que eu acho que já foi respondida na apresentação, é se a redução salarial proporcional implica em redução, a redução salarial implica em redução proporcional da carga horária. Sim, eu acho que a primeira pergunta, se eu entendi, é com relação aos impactos da jornada reduzida, né, sobre a folha de salários. Acho que é isso, né? Tá, muito bem. Se reduziu a jornada e a remuneração, fica reduzida também o recolhimento de encargos. Sim, não há dúvida, porque os encargos, eles obedecem aí nós estamos falando de direito... nós estamos falando de outra área do direito, mas que tem tudo a ver com o que a gente está argumentando. Nós estamos falando de tributário. O fato gerador é o salário, é o trabalho. Portanto, se ele diminuiu e a expressão monetária diminuiu, esse é o impacto, porque senão teria uma situação absurdamente injusta e ilegal. Então, se a jornada foi reduzida em 50%, o que a folha vai representar é o valor nominal que foi lançado para o trabalhador. Ele ganhava R$1.000, ele passa, hipoteticamente, tá, a ganhar R$500. Sobre esses R$500 é que haverá o devido impacto para cálculo de imposto de renda, de INSS e de fundos de garantia. Bem, não há dúvida alguma disso. O restante que não foi praticado não pode figurar porque não é mais fato gerador. E nem sequer existe. Tá? Perfeito. E a outra pergunta era proporcional. Outra pergunta é aquela que você já respondeu, né? Redução de salário é proporcional. É proporcional. É uma garantia que existe, aliás, de equidade. Reduz na mesma proporção. Há uma outra pergunta aqui que eu mesmo respondo. A pergunta é se será disponibilizado o vídeo com essa apresentação, com esses slides. Sim, não é, Natália? Vamos disponibilizar para todo o sistema. Acho que isso é importante. Próxima pergunta. Se houver uma antecipação do pagamento de 1/3 de férias até dezembro, a base salarial para cálculo deste 1/3 de férias, o mês de competência será o mês de dezembro ou será o período de gozo? Você pode repetir aí, se houver uma antecipação, porque elas confundiram aí. Daquele abono de 1/3 de férias, essa aí colocada por um anônimo, se a base salarial para cálculo desse 1/3 de férias é o mês de competência de dezembro ou é da época de gozo? A pergunta é um pouco truncada mesmo. Eu também vamos tentar entender o seguinte, quer dizer, eu estou imaginando que esse 1/3 de férias foi projetado para o final. Então, ele antecipou as férias para o momento da crise e tudo mais, né, que é o que a gente considerou que muitas empresas fizeram, e fizeram mesmo, porque é o que tinham que fazer. Olha, eu não tenho condição e vou antecipar férias, vou antecipar feriados e tudo mais. Então, antecipou as férias, mas não pagou 1/3, projetou para dezembro. Deve ser isso mesmo. Então, vai pagar o 1/3, entendo eu, no momento em que ele for, vai calcular 1/3 no momento que ele for pago.
Ah, mas pode ter diferença. Pode ter diferença, tem que ser ajustado na folha. Mas, em tese, o fato gerador vai ser naquele momento. Ah, mas eu antecipei as férias. O problema é que nós estamos vivendo uma situação completamente fora do padrão normal da folha, inclusive do que a legislação promove. Por quê? Porque quando eu concedo férias, esse 1/3, e aí tem duas questões. 1/3 é o adicional de férias, que a Constituição definiu, ou 1/3 é aquele que ele está pagando, ele está comprando do trabalhador. Nós recomendamos que ele não compre férias, porque o sujeito já está em casa. Aliás, vai tirar férias para ir para onde, né? Ele vai comprar mais 10 dias, então. É o que todo mundo quer. A gente teve vários embates aqui com sindicatos de outras atividades que queriam garantir o direito do sujeito comprar os 10 dias, vender os 10 dias. Aliás, já tinha alguns que já tinham, inclusive, definido isso por e-mail. A orientação foi justamente em sentido contrário, não há como encarecer mais ainda a folha. Nós estamos falando de caixa. Né? Então, e mais, por quê? Porque eu não estou dizendo que as pessoas querem se aproveitar, mas ela imagina, bom, eu estou em casa, eu não tenho para onde ir, eu vou tirar férias para quê? Vou vender minhas férias, é evidente. Só que para a empresa, hoje, é impraticável você cumprir isso. Então, não é essa a hipótese é de 1/3 a mais da remuneração das férias, que, segundo consta, a própria medida permitiu, foi projetada lá, foi diferida, não é? Então, quando ela foi diferida, ela vai ser calculada naquele momento em que ela vai ser paga. Ah, mas acontece que havia uma diferença de salários. Se houver diferença de salário, a empresa vai ter que acertar isso. Não há dúvida, tá? Agora, não há uma regra clara, por quê? Porque a legislação não previu essa hipótese. Ela sempre previu a hipótese de você quitar 1/3 juntamente com o salário das férias antecipado, para que o trabalhador pudesse o quê? Receber o seu salário antecipado ou adicional de férias e gozar das suas férias. Só que hoje, quem é que vai gozar as férias? Nós não temos como fazer isso. Então, de novo, a grande realidade para nós, advogados, administradores, gestores, líderes, juízes, é que nós temos que enfrentar uma verdade que está aí, é diferente. Nós vamos ter que reavaliar a nossa forma de pensar. Essa daí é uma. As férias vão ser pagas lá na frente? O adicional? Sim, vai ser pago. Há um mecanismo para isso? De forma clara, nunca se pensou nisso. Mas ela vai gerar o fato gerador. O fato gerador será lá na frente. Então, pague lá na frente com aquele valor de salário. Né? Ah, mas qual é o valor do salário? O valor do salário integral. Não, é o valor do salário reduzido, evidentemente. Muito bem. Nessa mesma pessoa pergunta se os encargos de INSS e FGTS devem ser recolhidos na competência de pagamento dezembro ou sobre as férias, né, ainda, ou na competência de gozo das férias. Não, os encargos eles vão ser recolhidos no momento em que o fato gerador fica definido. Não é? O pagamento é o fato gerador. Esse é o fato. Né? A folha respeita o fato gerador. É o pagamento. É dele que resulta o evento da folha que gera o fato. As férias antecipadas, elas não têm essa capacidade, porque a folha não vai representar isso. Na folha não se verá isso. Isso vai estar no registro do empregado. A folha não vai ter esse lançamento. Né? Se eu antecipei as férias, eu estou fazendo o que com ele? Ó, você vai fazer... O que a gente faz nesse momento, quando antecipa férias, é criar um mundo surreal. Ele vai usar o direito, vai fruir aquele direito, mas não vai ter a correspondente pecúnia financeira. Essa correspondente financeira vai ser projetada para frente. Então, imagino eu, nesse sentido, de novo, não há um registro técnico sobre isso, definido na legislação, por conta desse momento que nós estamos vivendo, mas ele frui as férias agora, que é um mecanismo de sustentação da empresa, que não gera um impacto financeiro, e quando essas férias forem ser ajustadas lá na frente, não é? No caso do 1/3, é que ele vai ter o fato gerador, porque é aí que a folha vai representar o evento. Né? Acho que isso é muito mais para a contabilidade, propriamente dita, do que para a questão específica do direito material das férias. Perfeito. Há uma pergunta aqui que se é viável um pedido de liminar ao Judiciário Trabalhista, caso o sindicato crie muito problema. A gente sabe que tem sindicato que a gente não encontra, nós mesmos sofremos na carne, é isso, né?
Nós vamos ter que aguardar um pouquinho aqui a decisão que está... Agora quem está julgando aqui, quem está aqui é o Gilmar Mendes, viu, Raul? Ai! Então, acho que a pergunta, inclusive, é impressionante, ela veio exatamente nesse momento, né? Mas em homenagem ao nosso Gilmar Mendes, eu acho que é possível, veja, nós temos aí a legislação, a lei, a Constituição nunca vai vedar o conhecimento do judiciário, ao acesso ao judiciário, né? Agora, a praticidade disso o sindicato se recusa antecipadamente a conceder a chancela, ou o sindicato se recusa posteriormente a referendar o ato. É isso que eu não entendi. Aí, dependendo acho que a pergunta não entra nessa, não especifica, mas eu acho que abrange todas essas questões. Ou o sindicato se omite, se esconde, a gente sabe, nós temos um sindicato no Rio de Janeiro que a gente não consegue sequer achar os dirigentes, ou o sindicato cria uma série de problemas. Aí o que eu acredito que vai acontecer é o seguinte, né? Aparentemente, pelo que eu entendi do questionamento. A empresa ela vai sempre ter que aplicar um mecanismo individual. Mesmo quando se diz assim, olha, eu fiz uma negociação coletiva e eu trouxe aqui, eu edifiquei uma convenção, um acordo. Ainda assim é necessário fazer um acordo individual. Por quê? Porque é esse acordo individual que vai para o sistema do governo, para o sistema do mecanismo do seguro-desemprego, gerar o processamento. Tá? Aparentemente, o governo não está muito interessado em conhecer o acordo coletivo, em ter o registro do acordo coletivo no sistema mediador. Ele não quer saber, ele quer saber do individual. Ele quer checar o CPF, os dados do empregado e do empregador e saber qual é o percentual que ele vai cumprir com aquilo. Até porque, se tiver alguma coisa errada, depois ele vai acionar o empregador. Muito bem. Se o sindicato se recusa, é porque, com certeza, ele foi procurado posteriormente à edificação dos acordos individuais. Essa é uma primeira hipótese. Se ele se recusa ou se omite, aliás, se ele se omite, que é o meu caso, não cabe liminar nenhuma, porque o que a gente está entendendo aqui, que o próprio Supremo já referendou na liminar, é que o sindicato, sendo silente, valida o ato. Então, os efeitos retroagem, não há o que fazer. A pergunta pode causar um pouco mais de impacto no caso de anteceder isso. E como é que antecede? Antecede numa hipótese. É aquele trabalhador que ganha mais de 3.135 e menos de 12 mil. Para essa faixa de salário espremida, é necessária a chancela sindical, né? Para uma salvaguarda do empregador. Se o sindicato não concorda com isso, cabe uma liminar? Liminar pode ser pedida, mas qual seria o fundamento da liminar? Ou o sindicato não concorda? O sindicato diz, não concordo mesmo. E o que o juiz pode fazer? Validar o ato? O que me parece que aí teria que tomar muito cuidado com isso. Porque o que a medida provisória prevê, e aparentemente o Supremo está caminhando, é que o sindicato deve ser chamado para chancelar o ato. Se ele não chancelar, ele pode, como foi dito, abre uma negociação para buscar outros benefícios, ou simplesmente questiona o judiciário, através de um dissídio, se for o caso. Agora, a empresa pedir uma liminar seria uma questão bastante restrita. Eu estou tentando imaginar em que circunstância, quando não tem sindicato. Ok. Não tem sindicato, eu não sei quem é o sindicato, há uma briga de sindicatos, não é? Então, eu peço que o juiz supra essa chancela sindical, com base nesse fundamento. Mas por quê? Porque eu preciso dessa salvaguarda. Agora, importante, nenhuma dessas circunstâncias vai inviabilizar o pagamento ao trabalhador. Não é? O governo não vai fazer essa conta. Eu chequei hoje de manhã, tive o cuidado de checar com 2 clientes minhas que têm CAGEDs de 3, 4 mil empregados e elas já conseguiram fazer os registros de todo mundo. E ninguém perguntou absolutamente nada qual é o sindicato, qual é o número do registro do acordo. E vejam que, nessas 2 hipóteses, nós conseguimos fazer os acordos coletivos. Tá? Então, acho que liminar é possível, mas me parece que, nesse caso, não estou verificando a eficácia ou a praticidade dessa liminar. Perfeito. Cláudia Esperança Guimarães. Ela faz 2 perguntas. Que, no fundo, são bem na mesma linha. A vigência do acordo coletivo de trabalho prorrogada
aguarda a Assembleia, pergunta se a Assembleia pode ser virtual, se não houver renovação, perde a validade. E depois ela, na outra pergunta, diz assim, o Sindiperge não tem interesse em negociar. Nós conhecemos bem essa história. Como lidar com isso? Bom, a primeira pergunta, você pode repetir aí, Raul? O acordo coletivo de trabalho teria tido a sua vigência prorrogada e fica aguardando, então, uma assembleia para reiniciar a negociação, né? A primeira pergunta é se a assembleia pode ser virtual. Nós já constatamos que sim, não é? Não tem dúvida, nós, inclusive, faremos as nossas virtuais. E se não houver renovação a tempo, perde a validade ou se prorroga automaticamente? Suponho eu que seja o final da pergunta. Tá, então, com relação à questão do acordo coletivo, em relação à Assembleia, acho que você já comentou, Raul, não há dúvida de que a Assembleia ela pode ser virtual. Nós vamos fazer as nossas aqui no SINDAP de maneira virtual. Eu dou um exemplo meu, não é que eu ouvi de ninguém, nós acabamos de fechar um acordo coletivo em São Paulo, não é uma categoria fácil de se lidar, estou falando de metroviários, linha 4, foi feito durante 4 dias de maneira virtual, todas as reuniões foram virtuais e a assembleia foi virtual. E o resultado foi virtual e acabou de ser comunicado. Então, nós conseguimos fazer um acordo coletivo com 1.580 e tantos trabalhadores aqui em São Paulo, mesmo numa situação como essa, onde você não pode ter assembleias por conta da aglomeração. Outro detalhe que eu cito, o próprio Ministério da Economia, na área da Secretaria do Trabalho, edificou uma recomendação, portanto, vinculativa a seus órgãos, recomendando que para registro dos acordos coletivos não se considere a necessidade de juntar a assembleia, tá? Então, isso também foi colocado. E hoje de manhã eu fazendo uma nova negociação para um acordo da 936 com outro sindicato também bastante combativo, ouvi dos sindicalistas o seguinte: nós não faremos assembleia por tudo isso que eu acabei de dizer e por mais um elemento ainda, porque sabemos que o trabalhador não aprovará um acordo desse. Então, nós vamos assinar sem a consciência do trabalhador nesse sentido da assembleia. Por quê? Porque quem é que vai aprovar redução do seu salário? Nem o sindicato quer fazer isso. Então, acho que pedir uma assembleia, veja, mesmo uma assembleia virtual, o risco dela não aprovar é muito alto. Por quê? Porque nós estamos falando do coletivo, e o coletivo tem uma sensação de perda gigantesca. Tem um lado aí que nós não conseguimos dizer para o trabalhador que ele vai ganhar, ele prefere manter o emprego, é uma discussão muito poética. A realidade do dia a dia é que o sujeito diz assim: eu não quero ter nenhum desconto porque eu não tenho como pagar minhas contas. Então é muito difícil, né? A gente está falando de um salário de 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 reais. Quem de nós quer sofrer um desconto? Ninguém quer. Então, hoje nós ouvimos isso claramente dos sindicalistas, aliás, com uma consciência muito apurada, dizendo: nós não estamos deixando de fazer assembleia porque a gente acredita que isso aí vai passar. Nós não ganhamos absolutamente nada, mas nós sabemos que é melhor, é ter uma estabilidade e esperar que essas coisas passem. Porque quem vai conseguir emprego depois? Esse é um grande problema. Ou quem vai conseguir emprego pelo mesmo salário? É mais difícil ainda. Então, eu acho que nesse momento a Assembleia tem que ser, de fato, flexibilizada. Não está dizendo aqui que o trabalhador não tenha consciência de votar. Mas, neste momento, todos nós estamos pressionados. O que é uma Assembleia? Né? Antes já era difícil, imagine agora. Né? Então, eu acredito que nesse ponto está superado, não tem problema. Com relação à projeção, esse é um outro problema. A vigência tem sido o grande tema de discussão. Acordo vencido, aí talvez, se a empresa tiver realmente uma visão bastante apurada no caráter prevencionista, ela pode até tentar uma liminar. Nós conseguimos algumas aqui, pedindo ao judiciário o seguinte: para manter os benefícios, eu peço que essa liminar conceda a projeção enquanto as negociações estão fluindo, porque o sindicato ou não quis conversar, ou se tem uma dúvida. Nós temos vários casos aqui no Tribunal de São Paulo em que isso foi concedido. Então, a liminar que antes a gente achava, na outra questão que não tinha muita serventia, talvez nesse caso possa acontecer, tá bem? Só para pedir a projeção. Não é? Agora, veja, se essa projeção não for obtida, a empresa fica numa situação muito delicada, porque ela continua pagando benefícios sem ter um acordo válido. Não é? Então, isso talvez possa ser pensado. Ok. Próxima pergunta é da Kimberly Damas,
da Mais Previdência da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais. Ela questiona em relação àquela régua de empresa que fatura mais ou menos do que 4.800.000 por ano. Como nós somos entidades sem fins lucrativos, como é que nos enquadraríamos nisso? Eu acho que, na verdade, a gente está falando lá de receita bruta, né? Não é isso? Ali é receita bruta. Não tem nada a ver com lucro, é receita bruta. Mas nós enquadraríamos como receita das entidades as contribuições previdenciárias ou só as contribuições administrativas? Essa é uma dificuldade a ser pensada. Eu acho que a medida provisória não chegou a essa minúcia. Não, né? Com certeza não. Isso vai ficar na área de interpretação. Vai ficar na área de interpretação. Eu acredito que, neste caso específico, essas entidades deveriam aplicar a medida menor que 4.800, mas se houver dúvida, também aí um questionamento. É possível questionar diretamente o Ministério da Economia, a Secretaria das Relações do Trabalho, emitir uma consulta. Acho que é muito apropriado fazer isso. Nós tivemos contato com os representantes dessa secretaria, inclusive o Bruno, aquele que fala de uma forma, tem um problema vocal, mas é um sujeito independente da voz, que eu fiz aqui a brincadeira, por isso, é uma pessoa muito competente. Extremamente competente, muito competente. Então, eu acho que neste caso, porque, veja, é uma regra, é uma situação que foge à regra básica, caberia uma consulta. Né? Não há problema algum de fazer essa consulta. Muito apropriado, inclusive. Né? Perfeito. Bom, Daniela Matias Lima questiona, há uma outra pergunta semelhante também, depois eu encontro aqui, mas se o empregado que já é aposentado pelo INSS tem o contrato suspenso ou a remuneração reduzida, se ele recebe do governo auxílio. Eu acho que não, porque aí se trata de benefício de prestação continuada, né? Está excluído. Não é possível, não. Fábio Murga pergunta, uma pergunta que não é cabível aqui nesse foro, Fábio, mas naturalmente nós vamos levar em consideração e vamos levar para o foro competente se é prudente a Previc autorizar saques parciais. Essa é uma discussão que está lá no âmbito do CNPC, acho que nem cabe você se preocupar em tentar responder aí, Cláudio, é uma questão bem previdenciária mesmo. Nós vamos... Raul, eu só vou fazer um comentário, por exemplo, uma dessas negociações, das tantas que a gente tem participado, nós construímos uma cláusula dessa, justamente junto ao Itaú. Tá? Mas veja você, interessante, no caso de licença não remunerada. Então, a pessoa que pretende pedir uma licença não remunerada, segundo alguns critérios da empresa, uma empresa muito grande, ela poderia acessar esses recursos dentro de algumas normas específicas. Tá? Algumas pessoas manifestaram interesse. Olha, eu gostaria de uma licença não remunerada por inúmeras razões, porque eu não me sinto bem vindo trabalhar, eu não me sinto bem nessa situação, tal. Gostaria de aproveitar o momento com a família e tudo mais, mas eu gostaria de acessar esses recursos. Então, isso está sendo estudado, sim. Mas isso vai haver um choque entre a legislação trabalhista e a legislação previdenciária? Vai. Agora, veja você, constou de um acordo coletivo. Mas o acordo coletivo, eu concordo com você. Pensamos a mesma coisa, mas foi uma alternativa. Eles quiseram comprar isso como uma alternativa no momento de crise. Tá? O CNPC não acredito que muitas pessoas está discutindo. Mas eu pelo menos é o que a BRAP está tentando fazer o CNPC discutir. Né? Isso. No caso, aí inclusive o Itaú participou disso ativamente. Mas é uma situação. Concordo com você. Muito bem. Cristina Alves, da FAPES. Pergunta do status da negociação sindical do Rio de Janeiro e pergunta se, em razão dessa coisa estar pendurada, se aumenta os riscos. O que eu queria sugerir, presidente Mendonça, que ao final das respostas às perguntas, a doutora Célia pudesse entrar e nos contar aí do planejamento das assembleias e das negociações. Eu acho que, se tu acha conveniente, ela pode entrar no momento que tu quiser, no momento que o Cláudio e tu quiserem. Quer fazer já? Então, podemos fazer já. Sim, para não perder a... Pronto.
Pronto. atualidade da pergunta. Ok. Por favor, doutora Célia, então. Sim, assim de surpresa, Célia, só para te testar. No susto. Estava aqui dormindo, né, doutor? Eu estou ficando sem voz aqui, eu vou tomar Eu água. tô vendo. Na verdade, nós já convocamos duas assembleias que vão acontecer na próxima semana, que é a de Minas Gerais e a do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul acontece na quinta-feira, dia 23, às 14 horas, e Minas Gerais, a sexta-feira, dia 24, também às 14 horas. Ambas virtuais. Ambas virtuais. E nós estamos verificando data para que aconteça aqui em São Paulo também, porque nós tivemos uma primeira lá em janeiro, e nós tivemos problemas para retornar com o Sindicato de São Paulo, e face a todo esse novo cenário, a gente vai retomar com as entidades, inclusive para verificar, para extrair dessa nova Assembleia de São Paulo, que realmente nós iremos levar para o sindicato aqui de São Paulo. Sobre o Rio de Janeiro, nós conseguimos voltar a chegar novamente na federação, só que a gente depende ainda do presidente da FENESPIC se manifestar sobre essa nossa... Nós tivemos uma reunião que o Dr. Raul e o Dr. Cláudio estiveram lá no Rio de Janeiro com o Dr. Chacon, e depende da federação nos atender para que a gente faça essa assembleia também no Rio. Mas Minas, Rio Grande do Sul na próxima semana. Para a última semana a gente vai buscar agendar uma nova em São Paulo e o Rio de Janeiro, que a gente está dependendo ainda da federação. Tá ok? Acho que foi bastante útil esse esclarecimento. Vamos voltar às perguntas mais padrão para o dia de hoje, né? Áurea Rios e Jorge Berzaghi, do Banrisul, fazem perguntas bem semelhantes. A Áurea pergunta se os custos que o empregado tiver quando estiver em regime de home office, com energia, telefone, impressora, e o Jorge pergunta se é a empresa que deve fornecer, se é a entidade que deve fornecer os equipamentos para o trabalho home office e, caso contrário, se cabe ressarcimento. A Áurea também pergunta se cabe ressarcimento de custos com energia, telefone e impressora. Tá, na legislação tradicional isso não está regulamentado, mas a medida provisória 927, que foi a primeira, ela é específica nesse ponto, ela diz assim: na hipótese do empregado não possuir os equipamentos tecnológicos e a infraestrutura necessária adequada à prestação do trabalho, ou do trabalho remoto, ou do trabalho à distância, o empregador poderá fornecer os equipamentos em regime de comodato, ok? E pagar por serviços de infraestrutura, e não caracterizarão verbas de natureza salarial. Então, seria importante, se isso acontecer, gerar um documento para dizer: olha, eu estou fornecendo para você tais equipamentos, eles são em comodato, você vai ficar responsável por isso. Ou se tiver que pagar por infraestrutura, provavelmente internet, cabeamento, que essas despesas sejam definidas, o empregador vai pagar ou ressarcir e obter a quitação específica. A medida provisória nesse ponto também foi interessante quando coloca isso. Agora, justamente nesse sentido, tá? Então, acho que me parece que foi isso que foi questionado, né, Raul? A questão Sim. de equipamentos e de infraestrutura. Então, tem previsão na medida provisória, não na 936, mas na 927. Me parece bem razoável. Agora, a pergunta é se cabe depois ao empregado fazer um pedido de ressarcimento desses custos. Então, eu acho que é possível que ele faça o pedido de ressarcimento, mas é primordial que, antes que isso aconteça, as partes resolvam essa questão. Não é? Porque, veja, o problema todo aí, nós vamos começar devagar agora, e é natural que aconteça. Quer dizer, o trabalhador vai pedir uma internet mais potente e um cabeamento. É evidente que ele vai acabar assistindo a Netflix. Não é verdade? Então, tudo isso vai ter que ser levado em consideração. Nós vamos sempre voltar à questão do bom senso, do razoável. Não é? Se aquele equipamento é necessário para aquele trabalho, então o equipamento é obrigação do empregador oferecer. A ferramenta de trabalho tem que ser do empregador. Agora, é importante regulamentar isso para que isso não se transforme também em modalidade de salário, como foi colocado aqui pela própria medida provisória. Não é? Então, me parece que essa verba não pode, primeiro, ter natureza salarial, e ela tem que ser bem equacionada.
né? Quer dizer, o fornecimento de um notebook é simples, mas o fornecimento de uma rede cabeada já é um pouco diferente, né? Então, durante o período de home office, ele estaria sendo ressarcido desses valores. É sempre melhor o empregador custear isso direto, se ele puder. O ressarcimento está sempre sujeito a um regime básico de prestação de contas. Ele teria que prestar contas disso. Então, ou seja, não muda muito o conceito, né? Me parece, Cláudio, que se o empregado tem condições, tem equipamentos e tem rede suficiente, ele pode até locar isso, o empregador, ou pode botar como pode definir um valor e reembolsar todo o valor. Pode. Exatamente, presidente. Então, veja, nós temos aqui... Mas como tu disse, tem que acertar, botar no papelzinho para não se incomodar, né? Isso, nós já vetamos 3 hipóteses. Uma, o empregado não tem condição, o empregador vai ter que fazer esse investimento como ferramenta e documentar isso. A outra, ele tem condições parciais, ele precisa de uma melhoria da rede, tudo, então, também vai ter que acontecer isso. E a terceira, ele tem condições, mas não acha justo. Agora, veja, se ele tem, por exemplo, a mesma rede de internet, né, ele vai dizer, mas ela vai estar sobrecarregada, a minha família não vai poder utilizar. Tudo isso vai ter que ser analisado. Agora, a melhor forma, documenta isso. Um simples e-mail pode resolver isso. A medida provisória, inclusive, para teletrabalho, ela abstraiu as questões de formalidade, do documento e tudo mais. Tudo pode ser por e-mail. Então, documenta isso, né, para que evite amanhã discussões pesadas de incorporação de salário ou de ressarcimento, dano moral, prejuízo, coisa que vale. Doutor Cláudio e todo mundo que está aí participando, aí, nos dando o prazer da presença, nós vamos ter que dar uma agilizada, nós já estamos com quase 1h30 de webinar. Eu vou pedir, Cláudio, então, que você tente responder um pouco mais pontualmente agora, porque ainda tem uma série de perguntas aqui pela frente. Patrícia Mendonça Novoa pergunta se, quando o contrato de trabalho estiver suspenso, é o empregado quem contribui sozinho para o INSS. Sim, ele pode contribuir, ele pode optar por isso. A medida provisória prevê isso. Tá? Pode. Ótimo, ótimo. Cíntia Damásio da Celos pergunta se é recomendável elaborar aditivos ao contrato de trabalho para implantar o regime de home office. Será um aditivo, ainda que seja por e-mail. A natureza dele não muda, vai aditivar. Então, tem que documentar. É expresso, não pode ser verbal. Perfeito. Isso é uma coisa que a própria Previc tem definido, né? Faça como quiser, mas escreva e assine, né? Para não deixar dúvidas. Dar rastreabilidade, né, Mendonça? É o que a Previc recomenda, né? A Viviane da Agros pergunta: contrato de aprendizagem por prazo determinado, o contrato fica suspenso, ele pode ser depois retomado aquele prazo, ou prorrogado aquele prazo? Pode, não vejo problema quanto a isso, né? Sem problema? Ok. Marcelo Aguiar pergunta se não seria o caso do empregador cobrar por produção ou entrega. Acho que não cabe dentro do contrato de trabalho, né? Ele vai mudar a regra do contrato, né? E aí você vai ter um problema como apurar isso. Tá? É possível, mas continua sendo arriscado. Ok. Moacir Gripa diz que ele paga a insalubridade de 40% sobre o salário mínimo. Reduzindo o salário, reduz os 40%, reduz a insalubridade também? Olha, se ele paga pelo mínimo, a questão é essa. Insalubridade, diferentemente da periculosidade, entendo eu que se for o caso de redução de salário, com redução de jornada, ele continua pagando pelo salário mínimo. Por que mudaria isso? Eu não estou reduzindo o salário mínimo. Né? A base é a mesma, mudou a base. É o que eu entendi. É o que eu entendi da pergunta. Não sei se é isso. Acho que foi essa mesma pergunta, sem dúvida. Luciana Sena pergunta se as entidades de previdência complementar têm essa decisão como discricionária para reduzir ou não o salário, para usar ou não dessas possibilidades da medida provisória. Me parece que, obviamente, sim, né? Ela é discricionária, com essas salvaguardas que nós estamos argumentando agora do Supremo.
Tá? Tem percentuais de redução com percentuais proporcionais de redução de jornada, de salário, né? Essa mesma equação. Agora, se não for discricionário, o que acontece? Vamos imaginar que o trabalhador diga, eu não concordo. Vai ter uma alternativa, é demitir o trabalhador. Sim. 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 Né? Eu não vou entrar nos detalhes da demissão, tá? Mas... Ok. Renata Araújo pergunta se é possível negociar um reajuste nos salários para aplicar apenas quando tiver acabado a crise. É possível. Reajustes diferidos estão dentro da capacidade das partes de negociar isso. Outras hipóteses são redução de salário. Como é que eu faço se vier uma negociação coletiva que aplique um reajuste? Você vai reajustar a parcela proporcional, não há dúvida alguma. O salário integral está reajustado e, por conta disso, você vai refazer o cálculo. Ok? Agora, Perfeito. pode, na negociação direta, projetar esse reajuste futuramente? Pode, não tem problema algum. Se conseguir, evidente. Cíntia Damasio da Celos, não é uma pergunta, ela manda uma notícia de que em Santa Catarina há sindicato cobrando R$120 por empregado para validar a suspensão. A gente tem essa notícia no estado também, né? Não é só Santa Catarina, não. No Brasil inteiro. Estão cobrando mesmo, alguns estão cobrando das empresas, inclusive, porque sabe que não tem como cobrar. Eu cito alguns casos aqui que nós vivenciamos, algumas empresas pagaram, outras pagaram também, e as que não quiseram saber do assunto também pagaram. Por quê? Porque precisam do acordo. Depende do nível de estresse que a empresa tem. Tá? E eles estão fazendo isso. Marina Rodrigues de Oliveira pergunta, caso o contrato seja suspenso ou reduzido, remuneração, e fique no limite do percentual de descontos, somos obrigados a dar opção ao participante de pagar a contribuição e receber a cota da patrocinadora? Aqui a pergunta é em relação à contribuição para a Previdência Complementar, não é? Aí não faz parte desse contexto aqui nosso. Verdade. Essa parte, isso aí, vamos anotar para numa outra oportunidade. Anotar, mas não Olha, nós temos aqui mais 3 perguntas e eu vou pedir que a gente encerre agora as perguntas. Vamos responder essas 3 últimas. De acordo, presidente? E aí... encerramos por hora as perguntas. Ângela Maria Gomes de Macedo. Diante de um cenário de incertezas, a possibilidade de diminuir a remuneração e horário de trabalho do empregado, em caso, voltando tudo ao normal, se esse empregado for desligado, a remuneração será aplicada conforme esse novo contrato? Isso não geraria uma brecha para os empregadores? Deu para entender, Cláudio? Deu. Na verdade, veja, isso não vai acontecer porque a medida provisória foi bem estruturada, a engenharia dela é boa. O que acontece? Você reduziu o salário, você suspendeu ou reduziu o salário de uma pessoa, o limite é de 3 meses, mas ela está com garantia de emprego nos próximos 3 meses. Então, a empresa teria que aguardar o quê? 3 meses para fazer a dispensa, já vai estar no novo salário. Se ela fizer essa dispensa antecipada, ela vai pagar as verbas e vai pagar uma multa. Então, a medida provisória previu essa hipótese. Muito bem. A Patrícia Mendonça, de Nova, vem aqui com um recurso, a nossa resposta. Bem adequado. A pergunta dela, segundo ela, a resposta ficou incompleta. Ela quer saber se, no caso do contrato ser reduzido, a parte da previdência complementar, como é que fica na suspensão ou redução da contribuição para o INSS. Essa é Mendonça, essa não se rende. Também não cabe aqui no contexto. A última não é uma pergunta, estou vendo aqui, que é uma manifestação da Andréia Almeida, dizendo que é um absurdo o sindicato cobrar, eu concordo plenamente. Eram essas as perguntas, presidente, e agora... Mas a Patrícia foi respondido para ela? Essa última pergunta? Podemos tentar responder. Vamos lá. Não, eu posso só argumentar o seguinte. A pergunta dela é apropriada. No entanto, a medida provisória que estabeleceu esses mecanismos todos, ela cuidou tão somente do limite do que ela podia, que é os recolhimentos oficiais, INSS, Imposto de Renda. Essa relação que existe é uma relação própria da entidade que tem um cunho diferenciado, né? Previdência complementar. Então, a medida provisória não poderia, ela não teria nem condição de correr sobre isso. Por isso que nós não temos condição de responder aqui, porque teria que entender ou saber as regras que foram estabelecidas. O que nós podemos dizer é, o que nos consta como oficial,
portanto, INSS, imposto de renda e fundo de garantia, no caso de uma redução proporcional, o fato gerador também passa a ser proporcional. Tá? Imagino que esse é o conceito. Passaria. Isso aí já é previdenciário, já é outra coisa, previdência complementar, não tem nada a ver com... Agora, eu respondo com previdência oficial, perfeito? Mas no caso específico ela não é oficial, tem esse caráter particular aí, de uma outra esfera. Por isso que a medida provisória não poderia jamais enveredar por esse caminho. Mas pela lógica, né, Cláudio e presidente, se há uma redução de salário, claro, se há contribuições previdenciárias complementares são percentagem de salário, naturalmente que vão ser reduzidas. Aí tem o acessório, porque você vai por uma regra do Código Civil, o acessório principal, isso né? Mesmo. Isso mas mesmo. eu não meto o dedo nesse negócio, é porque está fora do âmbito da medida provisória. Lógico que se for um fundo de contribuição definida, ela vai perder benefício se diminuir a contribuição. Presidente, tem uma manifestação aqui da Patrícia, que fez essa pergunta e que voltou com a pergunta, sugerindo um webinar sobre esse assunto. Então, a gente podia levar essa sugestão para o presidente Luiz Ricardo e a ABRAP, talvez, abordar isso num webinar específico. Hoje, da nossa esfera, esse assunto tem que ser tratado lá pela ABRAP com a sua turma lá. Perfeito. Mas tudo bem. Tem uma outra que já anotou também para levar para eles. Né? Sim, sim. Leva para o Devanir, que o Devanir acerta todas as pontas. Professor Google. Professor Google acerta todas as pontas. E já bota onde de direito. É verdade. Ok, gente? Ok? Bom, podemos finalizar? Eu queria, antes da Natália encerrar, Natália, agora eu aprendi. Agradecer, chegamos a ter mais de 200 participantes aqui, agora já caiu um pouquinho, acho que as perguntas foram cansando e o pessoal foi saindo. Agradecer os participantes, agradecer o Raul e o Benedetti pela forma em que levaram o assunto técnico, agradecer a Célia e a Natália, que nos deram o apoio do SINDAP, pedir perdão à Natália pela tentativa de derrubar ela, que eu dei, depois o Paulo deu. Depois a dar carrinho aqui, levou um carrinho duplo aqui, e não caiu, se manteve firme. Obrigado, Natália, desculpa o amadorismo. É um aprendizado para todos, né? É um momento de aprendizado para todos. Calejado, que eu tenho te assistido em vários aí já, né? E agradecer de forma geral a todo mundo e dizer que estamos atentos a algum outro assunto que venha. Esse sistema de webinar, como nós estamos fazendo aqui agora, eu tenho mais outras entidades com as quais eu trabalho, está todo mundo utilizando essa forma de comunicação e a nota 10. Eu acho que isso foi uma das coisas boas que o coronavírus aí trouxe para nós. Foi nos mostrar que, olha, a coisa assim pode funcionar. Nunca eu tive umas reuniões no meu tempo, seja o prévio, por exemplo, assuntos como esse a gente levava para lá, nunca tive 200 pessoas no encontro. Nunca. E hoje nós tivemos 200 pessoas. Ontem nós tivemos 600 pessoas, né, no encontro de ontem da ABRAP. Então isso aí realmente facilita bastante, o sistema facilita bastante. Muito obrigado a todos vocês. Pode encerrar, Natália. Agradecemos a presença de todos e nos encontramos no próximo webinar. Lembrando que as apresentações estarão disponíveis em todos os canais da ABRAP e também no e-mail de todos vocês que estão aqui presentes hoje. Até, bom feriado.